A palavra de Deus é escudo e abrigo, firme fundamento, verdade e abrigo, é lâmpada aos pés, caminho de paz. Graça e paz, amados. Então vamos lá para 24, 25 e 26 de Êxodo. Nós lemos lá no capítulo 24 que fala sobre a aliança entre Deus e Israel, né? Deus chama Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciões para subir o Monte Sinai, mas apenas Moisés pode se aproximar diretamente, destacando a sua santidade divina, né? Sem santidade ninguém pode chegar perto de Deus, né? Moisés comunica as palavras de tudo que o Senhor falou e ele disse, então faremos. E todo mundo responde unânimes que vai ajudar, né? Vai fazer. Logo em seguida é construído um altar com 12 colunas representando as 12 tribos de Israel e usam-se então sacrifícios, né? Com a metade do sangue sendo derramado sobre o altar e a outra metade sendo aspergida sobre o povo, selando a aliança. Os líderes têm uma visão de Deus, vendo um pavimento de safira sobre seus pés, demonstrando sua glória e a graça ao permitir a comunhão dos seus representantes. Então, a gente viu ali todo um enredo, toda uma cerimônia para poder receber o Senhor no meio do povo. E você vai ver que é aquilo que a gente sempre tem ensinado, né? Na Bíblia existem duas moedas de troca, sangue e dinheiro. Aqui no caso, o sangue do animal, ele era aspergido e ele era uma moeda de troca. Então, ele não tirava o pecado do mundo, mas ele cobria o pecado. Ou seja, simbolicamente está dizendo que o sangue ele cobre. O Antigo Testamento, ele nada mais é que a sombra do Novo, né? Se eu colocar a minha mão aqui tiver uma sombra, né? O Antigo Testamento é a sombra do Novo. Então, no Antigo Testamento, o sangue cobria o pecado, não tirava. Agora, no Novo Testamento, por causa da morte de Cristo na cruz, ele se deu na cruz por nós. O sangue de Cristo, quando você confessa a Cristo, os teus pecados são tirados do mundo. Deus não lembra mais dele. Tremendo, né? Então, o capítulo 25 de Êxodo também vai conter as instruções detalhadas para a construção do tabernáculo, o santuário móvel, né? Onde Deus habitaria no meio do povo. Deus ordena que seu povo ofereça voluntariamente materiais preciosos, ouro, prata, bronze, tecidos finos, peles, madeira de acácia, que era algo muito caro na época, azeite e especiarias para a obra, né? O propósito central é: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Cada item é descrito com precisão conforme o modelo mostrado a Moisés no monte, destacando qual que era ela. A Arca da Aliança era feita de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro, né, e por fora, contendo as tábuas da lei. O propiciatório, o que era? Era uma tampa de ouro com 2 querubins, onde Deus se encontraria com Moisés. O que é o propiciatório? É a tampa da arca, né? A caixa de madeira é uma coisa, o propiciatório que a gente chama é a tampa. A mesa de pães da proposição, né? Para os 12 pães que representavam as 12 tribos de Israel, né? E a provisão divina. Então havia uma mesa separada com pães que ficava ali reservado, que era o pão do propositório, qual era o propósito, dizendo que Deus era o alimento do povo, Deus é o sustento das 12 tribos. E depois, por último, o candelabro de ouro, né? O candelabro tinha 7 lâmpadas representando as 7 luzes de Deus. Por que 7 luzes de Deus? Porque o 7 é o número da perfeição. Deus criou o mundo em 7 dias, então é um ato profético. Então, Deus, ele não vem de qualquer forma. O que nós aprendemos no capítulo 25? Deus não vem de qualquer forma. Eu preciso organizar o meu altar, eu preciso arrumar a minha vida, endireitar o que está errado para que Deus venha se fazer presente. Exemplo, se eu sou amaziado, eu preciso casar para que o diabo não tenha mais legalidade na minha vida e eu esteja em santidade com a minha esposa para que Deus venha então abençoar minha casa, minha família, para que eu venha usufruir das bênçãos de Deus nessa terra e também para ter comunhão com Ele, porque Deus é santo e sem santidade ninguém verá a Deus, né? Segundo, se eu faço coisas erradas,
se eu sou solteiro, mas eu faço coisa errada, eu ainda estou na fornicação, eu ainda estou mentindo, eu ainda estou na pornografia, eu ainda sou uma pessoa avarenta, várias coisas. Então eu preciso ter o caráter de Cristo para me alinhar, para que Deus venha descer no meu altar. Sem altar e sacrifício, não tem bênção, não tem intimidade com Ele. A gente, muitas das vezes, nós confundimos o Antigo Testamento com o Novo. Então isso aqui é uma simploriedade, é só um exemplo. No Novo Testamento não precisa mais fazer sacrifício, porque Jesus já morreu por você. Só o que você precisa fazer é andar segundo o que está escrito na palavra. Lembra de João 15, 16, 17? Se a palavra de Deus estiver em vós e vós estiver em mim, peço o que quiseres e será feito. Então, o que é andar pela palavra? Andar pelo certo. Vamos lá para o capítulo 26, o último. O capítulo 26 vai descrever a estrutura do tabernáculo, né? Como que era feito o tabernáculo. A cortina ricamente ordenadas com querubins, né? Feita de linhos azul, púrpura e carmesim, que separava o santo lugar dos santos dos santos. As tábuas de madeira de acácia revestida de ouro era ligada com travessas de base de prata, formando uma estrutura sólida simbólica da presença divina. As cortinas e as estruturas indicavam a santidade de Deus e a necessidade de um caminho ordenado para a aproximação, ou seja, de Deus não podia se chegar de qualquer forma. Então, ali o tabernáculo, Deus pediu para fazer o tabernáculo para morar no meio do povo, para ter um lugar para adorá-lo, né? Porque até então o Espírito Santo não tinha descido. Hoje o Espírito Santo faz morada dentro de mim e de você. Nós não precisamos de templo. O templo não é mais para atrair a presença de Deus. O templo é para nós o adorarmos em comunidade. Eu entendo que quando eu me converto, eu faço parte de uma comunidade, de um corpo, e eu preciso estar junto com o corpo para adorá-lo. Mas Deus não precisa do templo para ser adorado e para fazer morada, porque Ele mora dentro de mim, tá? Então, esses capítulos revelam a profunda intenção de Deus em habitar no meio do seu povo. Mesmo em meio à imperfeição humana, a aliança ratificada em Êxodo 24 e as instruções do tabernáculo em Êxodo 25 e 26 apontam tipologicamente para Cristo, o verdadeiro tabernáculo, que é João 1,14, que diz que Ele taberculou em nosso meio, né? Que veio habitar entre os homens e cumprir a lei e ser o sacrifício perfeito. Amém? Então, espero que você entendeu cada capítulo aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.